Fala pessoal, meu nome é Eduardo da Luz e estamos iniciando o nosso ApoCast com o objetivo de disseminar conhecimentos práticos sobre gestão, vendas e marketing. E não poderia começar de forma diferente, não teria como ser com outra pessoa, ele, Christian Gabriel da Luz, economista, empresário, investidor da Bolsa, CFO de 2 empresas, quase 3, spoiler na gravação. Para quem não sabe, CFO é uma forma reduzida para a gente falar sobre chefe financeiro. Tem mais alguma coisa que eu não falei? Pois então, músico amador e ciclista nas horas vagas. Meio enferrujado nessa parte, mas tentando voltar um dia. Igual aquela vez do posto lá? Fui de bicicleta, voltei de carro. Ligou pedindo pra carona. Né? Tá enferrujado mesmo, faz sentido. Tu que propôs a ideia de nós trazer um whisky, né? Pois então, um whiskyzinho aí seria ideal pra gente soltar o vocabulário. Mas como não tem uísque, vai no peito. Vai no café. Vai no café e na água. Água. Não é nada aqui dentro, é água. Vamos tentar falar aqui de forma um pouco mais resumida sobre um dos principais terrores das empresas aí, que foi e que é o meu tendão de Aquiles também aí, sobre a área financeira das empresas, sobre gestão financeira. Como o nosso objetivo é trazer pautas práticas, de forma prática, a gente vai falar realmente como acontece e o que a gente faz para a gestão dentro das empresas do grupo em qual participamos. Então vamos começar. Elencamos algumas perguntas específicas aqui sobre gestão financeira e não podia começar diferente sobre o que é a gestão financeira. Então, antes de começar a responder essa pergunta, queria só esclarecer um pouco ali sobre a questão do CFO ou CFO, como é chamado, né? Na tradução literal, diretor financeiro, ou como alguns falam, chefe financeiro. Eu sou mais antigo, eu falo chefe. Chefe financeiro. Aparentemente, uma área que para muitos pode ser aterrorizante ou assustadora, mas que é dinâmica e divertida. Talvez porque eu goste, né? Às vezes a gente não sabe. Basicamente, um CFO ou um diretor financeiro lida diretamente com o CEO, que é a pessoa visionária e sonhadora da empresa. Então a gente tem que ficar de olho e segurando, para não deixar dar um passo maior que a perna. Entendeu a indireta? Então, basicamente, o nosso trabalho não é anotar gastos e pagar contas, né? A gente precisa fazer um planejamento para isso. E muitas análises de risco. Né? Legal. Então, a parte de ser CFO, né, como falam, ou diretor financeiro, de novo, é uma área muito interessante, dinâmica, divertida e que anda lado a lado aí com o crescimento da empresa e responsável por ele também. Legal. E agora voltando Vamos para a pergunta. O que é a gestão financeira empresarial? Podia ter uma música de fundo daquelas de terror, né, para essa pergunta aqui. Então, a gestão financeira ou planejamento financeiro, né, como eu dei ali uma palhinha ali falando sobre o CFO, ela não é pagar contas ou anotar gastos. Né? Isso faz parte da gestão, né? Mas não é o que deve acontecer literalmente. Hoje em dia o problema de nós que somos empresários, né, é o foco extremo no dinheiro, né? Isso é importante, a gente sabe que é importante, dinheiro é fundamental, que nada funciona sem dinheiro,
mas a gente precisa tentar outras áreas dentro da empresa ou dentro do setor, além do financeiro, né? Temos problema com dinheiro e problema sem dinheiro. Exatamente. Então é melhor ter problema com dinheiro. Exatamente. Porque esse não te deixa na mão, né? Então, a parte da gestão financeira, além de controlar indicadores de entrada e saída, fluxo de caixa, DRE, plano de contas, projeções e tudo mais, a gente tem que estar de olho na satisfação do cliente, na satisfação interna da empresa, na inovação, no crescimento, tudo isso interfere dentro do planejamento financeiro. Então, esses indicadores ficam com o chefe financeiro ou eles ficam distribuídos em outras partes da empresa? Os indicadores financeiros, como entrada, saída, pagamentos, DRE, fluxo de caixa, que é a mesma coisa, o plano de contas, tudo isso fica dentro do setor financeiro. A gente lida com alguns indicadores, como o custo de aquisição por cliente, que também é dividido com o setor comercial. Né? Indicador importante. Muito importante, mas basicamente os indicadores financeiros são dentro da área financeira. Quando dividimos uma empresa por centro de custos, cada centro de custo tem o seu setor financeiro. Né? De novo, o gestor financeiro é responsável por todos eles. Certo. A questão do levar para a prática, né? Porque tem todos esses indicadores, como tu comentou, está ligado diretamente ao planejamento do CEO, os dois andam praticamente lado a lado. E como montar esse planejamento financeiro para a empresa? Pois então, se a gente voltar um pouco no tempo, muito no tempo, o planejamento financeiro não é uma coisa de hoje. Né? Se a gente pensar no tempo dos homens das cavernas, digamos assim, né? Eles tinham um período de escassez de alimento, um período do ano onde havia escassez de alimento. E esse período eles precisavam se alimentar. Então eles precisavam ter um planejamento, não financeiro, porque na época não tinha dinheiro, mas eles precisavam ter um planejamento para que quando faltasse ou quando tivesse a escassez daquilo que eles precisavam, eles estivessem cobertos, digamos assim. Então a questão do planejamento ela vem de muito antes. Era uma forma de aquisição. Eles tinham que planejar a aquisição deles. É uma aquisição antecipada para um possível problema no futuro. Legal. Então, de novo, o que a gente sana ou o que a gente lida ou o que a gente faz é a administração de risco do futuro. Então, a gente tem que estar sempre pronto para as coisas, para os percalços que vão vir, né? Sim. Se a gente fosse elencar em tópicos, assim, o que a gente precisaria ter como principal, assim, para o planejamento financeiro? Tipo, eu não sou uma pessoa que eu aprendi meio que na força do ódio, assim, né? Porque não é muito minha praia. Sim. Mas hoje eu vejo mais necessidade e mais importância do que eu via uma época atrás. Sim. Mas o que elencaria como tópico, assim, em etapas, assim, tipo, faça o planejamento orçamentário. É que se tu for dividir o planejamento financeiro, digamos, de um planejamento operacional, tu não tem como fazer um ou o outro primeiro. Né? Tu começa fazendo fazendo o outro em paralelo e acaba misturando os dois para ter algo mais redondo. Porque se tu fizer todo um planejamento, digamos, financeiro e depois começar um planejamento operacional, tu tem que fazer ele caber no financeiro. E às vezes isso não acontece. Então é bom fazer sempre em paralelo. Ou o financeiro primeiro? Não? O ideal é fazer em paralelo. Né? Se fizer um primeiro, um antes do que o outro, vai ter falhas. E tu vai ter que refazer o que tu fez primeiro. Entendi. Então, para evitar o trabalho dobrado, a gente faz os dois em paralelo. Planejamento financeiro, como o próprio nome já diz, é um planejamento. Então, você tem
duas formas de fazer um planejamento. Se tu está começando tua empresa agora, tu pode usar o planejamento com base no orçamento zero, que chamam. Então, você faz uma projeção de custos, né, futuros, e com base nisso tu cria a tua receita para suprir esses custos junto com o teu lucro, e tu planeja aí pelo menos os próximos 12 meses. O outro jeito é fazer um planejamento com base no histórico. Então, tu tem um histórico passado, tu vai criar um planejamento futuro para reduzir ou ajustar alguma despesa em tantos por cento, ou aumentar a receita em tantos por cento, de acordo com o que tu está planejando. Fácil. Eu acho mais previsível. Mas resultado passado não quer dizer resultado futuro, né? Também. Então, principalmente hoje, em época de pandemia, as coisas variam muito. Então, no início do ano, digamos que na metade do ano passado eu fizesse um planejamento para 18 meses. Né? Eu não ia contar que eu ia gastar R$7 no litro de combustível daqui a um ano. Entendi. Né? Então, digamos, se eu tenho uma empresa que tem transporte de carga dentro da cidade, com carros movidos a gasolina, que seja, né? O meu custo do planejamento do ano passado para esse ano ia estar bem defasado. Entendi. Né? Então, nós vivemos numa época de incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 6 meses. A gente projeta, a gente planeja, né? E acompanha de perto para que qualquer alteração seja feita em tempo hábil. Tenta chegar o mais próximo possível. Mais próximo possível. Mas, com certeza, fazer um planejamento com indicadores é muito melhor do que fazer o base zero. Porque aí é no achismo. Né? Tu acha que tu vai gastar tanto com isso, tu acha que tu vai gastar tanto com aquilo. Tu acha que o teu ticket médio vai ser tanto. Sim, e os indicadores são muito bons, né? Porque tu sabe que primeiro trimestre de cada ano as vendas são daquele jeito, o segundo trimestre é diferente do primeiro, o terceiro é diferente do segundo e do primeiro, e assim por diante. Então, com indicadores desses meses, desses trimestres, desses semestres, o planejamento fica muito mais fácil. É engraçado que se tu escorar um gráfico do lado do outro, geralmente os gráficos dos anos assim andam iguais, né? Eles andam iguais. Se eu fizer um mês a mês de todos os anos, a curva do gráfico mês a mês, ela é igual em todos os anos. Talvez agora com os da pandemia dê uma diferença, porque algumas áreas e alguns setores deram um boom em determinadas épocas do ano. Né? E outros também caíram. E outros caíram. Se faz sentido. A questão de como fazer o planejamento financeiro, se não se tem dados históricos, a gente acabou de comentar, daí tu fica bastante no achismo, né? Isso, faz em cima do orçamento base zero, que é como a gente chama, né? Aí é uma previsão de consumo, a previsão de custo, de preço, né? E aí cria um planejamento em cima disso. Certo. Mas planejamento é o essencial, é o ideal, é o que faz a empresa crescer, porque não adianta só tu controlar gastos, que também é importante. Sim. Mas tu se torna um analisador, digamos assim. Você vai lá, gastou, anotou tudo que gastou, que é interessante, anotou tudo que entrou, que é interessante, mas tu não pode se basear em cima disso. Tu tem que ter uma projeção passada para o futuro para comparar com isso que está acontecendo agora. Não acho que os chefes financeiros de empresas mais tradicionais focam muito no controle extremamente intenso de coisas pequenas, tipo esperando ficar rico cortando café? Eu não posso julgar, né? Até porque eu era assim há pouco tempo atrás. Sim. Né? Então, esse tipo de gestão ele varia muito de empresa para empresa. Se tu trabalha numa empresa que tu tem uma concorrência grande, que tu não consegue trabalhar um valor, digamos assim, do teu produto, porque o teu concorrente também tem esse mesmo valor de produto, ou um produto similar com a mesma qualidade, tu acaba diminuindo a tua margem, né? E isso torna o teu risco muito maior. Então tu tem que ter um controle mais... Tu tem que ter um controle mais rígido. Faz sentido. Do teu interno, né? Então... Tipo materiais de construção, assim, que tem uma margem baixíssima. Exatamente. Então, digamos,
como temos na empresa, numa das empresas, uma máquina de café para o pessoal, para nós isso é confortável, porque a gente trabalha com um produto que não tem uma margem tão pequena, porque é serviço. Serviço tende a ter uma margem maior, né? Então, se hoje a gente tivesse um material de construção, trabalhasse com venda de produto em uma margem pequena, isso se tornaria caro. Isso se tornaria um custo desnecessário. Inviável. Inviável Dependendo mesmo. também o porte, o valor de venda que a empresa tem por mês, né? Também. Sim, também. Tem algumas incógnitas no meio, Sim, né? Sim, sempre tem um porém. Sim. Né? Mas assim, o mercado hoje não tem espaço para amador. A gente tem que ser o mais profissional possível e, como qualquer empresa, visar o lucro. Então é para isso que a gente serve. Então, tecnicamente, o planejamento inicial financeiro seria praticamente um planejamento, é um sonho. Não é um sonho, porque um sonho tu pode ir a lugares que tu não alcança, digamos assim, né? Ele é uma projeção, tu pode se basear em concorrentes, empresas que tu conhece, tu pode se basear no que tu quer, fazer né? uma análise de mercado antes. Exatamente, mas tem um dizer que diz que você só pisa onde você sonha, né? E o que é legal, tu sonhar e buscar isso, mas não assim de largada. Sim. Então é um passo de cada vez. Faz o primeiro planejamento, eu quero crescer, hoje eu tenho 1, eu quero crescer 10, então eu tenho que ter 11, digamos assim. Sim. Né? Mas o meu sonho é ter 1000, é crescer 1000. Então tu vai do 10, depois do 10 tu vai para o 100, depois do 100 tu vai para 500 e depois tu vai para o 1000. Então assim, é um passo de cada vez. Dentro do controle financeiro, muda toda a estrutura de gestão da empresa. Gerenciar uma empresa de 1 a 10 é de um jeito, de 10 a 20 é de outro jeito, de 20 a 50 é outra gestão, de 50 a 100 é outra gestão. Sim. E assim também segue na questão do controle financeiro. Controlar uma empresa de determinado tamanho é de um jeito, de outro tamanho. Sim. Totalmente. Isso na parte financeira é muito mais difícil, né? Porque tudo bem que hoje a gente tem escritórios de contabilidade para fazer a parte tributária para a gente, mas a gente tem que contar com o pagamento do imposto dentro da projeção, dentro do planejamento. Então, se hoje eu faturo 100 mil, eu estou pagando uma tarifa de imposto. Mas se amanhã se eu estou faturando 700 mil, é outra tarifa de imposto. Para o sócio que não faz nada. Para o nosso sócio que está aí na praia tomando uma pina colada na rede. Sócio majoritário. Sócio majoritário. Mas é mais ou menos isso. Então, o crescimento ele é muito bom, mas ele traz desafios bem interessantes para a área financeira da empresa. Para quem não sabe, eu sou CEO da empresa. E o Christian é meu irmão, sócio também. E a gente sempre teve essa diferença, né? Um ser extremamente mais acelerado e ele extremamente mais pé no chão. Que no final das contas é algo que completa, né? Que um tem algumas qualidades voltadas mais a um ponto, o outro tem outros. Mas eu sempre sentia no início, quando a gente ia iniciar algum negócio ou ia iniciar alguma empresa, eu sempre sentia dificuldade, assim, tipo, eu não conseguia ver, sabe? Vamos supor, hoje eu sei o que é custo. A gente tá brincando, custo é tudo que é ligado à produção, né? Exatamente. Daí eu falei que custo, então, era um carro, porque eu vinha com o carro para a empresa produzir. Aí não dá. Não tem como defender. Não é, tá, gente? Não é. Não, isso não é custo, por favor. Mas no início eu sentia muita dificuldade em entender isso. Então eu acho que se as pessoas, os empresários em si têm que achar esse complemento. Porque ou tu é bom numa coisa, ou tu é bom em outra. Sim. E isso é padrão, né? Vamos supor, tu tem uma personalidade que te direciona a uma coisa a mais. Só que o problema é que até tu me falou uma vez, a gente geralmente foca no que a gente é bom. E nunca tenta corrigir o que não é. Então eu não entendi o que era custo e despesa. Mas para mim não importava, tecnicamente, porque eu queria vender.
E hoje eu vejo já que vender a todo custo também não é saudável, né? A gente passou por um período que a gente vendeu e caraca, né? Tipo, porra, eu tava faceiro, né? A alegria do dinheiro entrando. E depois do dinheiro saindo. Exatamente. Então, esse equilíbrio ele é extremamente importante e a correção dos pontos fracos, né? E geralmente os empresários têm em comum um ponto fraco financeiro, né? Alguns e principalmente os pequenos e médios empresários, eu acho que o tendão de Aquiles é o financeiro. É o não saber fazer um fluxo de caixa decente ou direito. Tu vai lá e bota entrada e saída e o que sobrou é lucro. Os custos invisíveis, depreciação, amortização, 13º, férias e rescisão, fazer uma previsão disso, tudo isso não, na maioria das empresas não é incluído no mês a mês. 95? Eu não sei exatamente. Eu ia falar mais, né? 98. Mas é uma porcentagem alta. Então, se tu vendeu a 100 e gastou 50 para fazer, tu tá achando que tu tem 50 de lucro. Uhum. Só que no final do ano, uhum. tu tem uma série de coisas para pagar. Uhum. E daqui 2 anos, 3 anos, tu tem que repor todo o teu equipamento. Uhum. Então, tu não tem R$50 de lucro, que são as despesas invisíveis que consomem. Uhum. E isso serve também como um exemplo de que sim, é bom ter sócios, né? Sim, nossa. É como tu sustentar uma casa. Tu sustenta uma casa sozinho, é uma coisa. Agora, se tu tem um companheiro que divide a carga de ter uma casa, digamos, nesse exemplo, é diferente, é leve, né? Sim. Então, com a empresa não muda nada. Tu trabalhar sozinho, tu vai se estourar, tu vai se cansar, tu não vai conseguir evoluir. Entender de tudo. Ninguém entende de tudo, ninguém sabe tudo. A gente que trabalha junto, em 2, eu não sei tudo da minha área, tu não sabe tudo da tua área, então a gente está sempre aprendendo, né? E a pessoa sozinho não consegue manter uma empresa pequena, consegue talvez até transformar em média, mas dali não passa sozinho, né? Ninguém evolui sozinho. O Eduardo de hoje não está preparado para gerenciar a Integrare de amanhã. Então, o conhecimento ele tem que ser buscado de forma contínua e também é um dos nossos projetos futuro a abertura de equity, né, para as pessoas dentro das empresas aí que a gente está investindo. É isso aí. Tem uma frase que eu vi hoje que vem bem a calhar a essa questão de conhecimento, é que o inteligente consegue sair de um buraco que o sábio jamais cairia. Então, quem trabalha com financeiro, quem tem empresa, qualquer pessoa que queira ser um bom profissional, use as ferramentas que tem à mão com sabedoria. Porque isso vai evitar muitas cabeçadas na parede que a gente deu. Sim, mas que no final tu vai dar algumas, né? Vai, não. Erros todo mundo comete, percalços todo mundo tem, passa, né? E isso é inevitável. Mas será que a gente gerenciaria a empresa desse jeito se a gente não tivesse passado? É aquele negócio, né? Tu consegue né? aprender sozinho? Consegue. Vai sofrer mais? Vai sofrer mais. Mas aprende. Sim. E o bom de tu aprender dando cabeçada é que tu faz o possível para evitar que isso aconteça de novo. Sim. Então, o aprender na dor é muito mais eficaz do que aprender no amor, digamos assim, né? A dor educa. A dor educa, exatamente. A dor é profunda. Então, legal. E a questão do planejamento financeiro. Como unir os dois, né? Planejamento estratégico ao planejamento financeiro. Que eu acho que é uma das dificuldades que a gente teve também, né? Que a gente volta e meia discute. Vamos supor, como o Cris falou antes ali, eu sou o sonhador.
E eu vou lá e bolo uma aeronave, e sendo que eu não tenho nem combustível e nem piloto para aeronave, né? E vai lá ele e coloca o pé no chão. Então, como unir isso, sabe? Como vamos... Tu planeja, tu faz a projeção financeira. No nosso caso, sempre foi assim, né? Tu fez a projeção financeira primeiro. Não, a gente não fez no início. Começamos da forma errada, pode-se dizer que sim. Mas no começo... Mas a gente corrigiu já no início. E fez em cima de alguns indicadores. Né? A empresa teve um crescimento muito maior do que a projeção mais otimista feita na época. Tu fez 3, né? Foram sempre três projeções. Uma pessimista, uma realista e uma otimista, né? Então a gente trabalha dentro da realista buscando a otimista sempre. E fazendo um acompanhamento do que está acontecendo com o que foi planejado. Dentro da projeção financeira, né, ela já tem o crescimento estimado de estrutura para atingir aquela projeção. Né? Então, é como se fossem feitos dois planejamentos juntos, né, dentro do financeiro. Mas que vamos falar a verdade, que no início a gente fez separado. Sim. Foi bem no osso do peito, né? Sim. Mas aí entra Mas a gente fez. a flexibilidade. Sim, mas a gente fez. Mas vamos supor, o legal é tu montou as 3 previsões. A gente tem 3 previsões para o futuro. Vamos supor. Aí tu passar um determinado número para essa previsão. Se a gente já tem os KPIs, os indicadores antigos. Exemplo, a gente quer faturar 200 mil reais. E a gente sabe já o nosso ticket médio, o nosso CAC e as conversões de determinados canais, que tem mais de um canal de venda que a gente trabalha. A gente sabe o fluxo que esse funil vai ter. Então, a gente sabe quantas pessoas a gente vai ter que jogar lá para o topo do funil para vender aqueles 200 mil reais, porque eu consigo desdobrar ele se eu tenho os indicadores de ticket médio, CAC, a conversão, enfim. Eu sei quantos eu preciso colocar lá para atingir os 200 mil reais. Mas eu tinha dificuldade no início disso daí. Hoje eu consigo desdobrar dessa forma. Tem um planejamento financeiro, é legal pegar esse planejamento financeiro e conseguir desdobrar ele para entender o que precisa para chegar nesse resultado financeiro. Sim. Mas com indicadores, o planejamento financeiro ele é feito em cima da capacidade da empresa de gerar receita. Então, se eu sei que eu consigo fechar 10 contratos por mês, né, eu sei que o meu ticket médio é tanto, então eu sei que todo mês eu consigo aumentar o meu fluxo no mínimo de 10 clientes. Né? Isso está dentro da minha projeção de crescimento. Quanto eu quero crescer por ano? Eu quero crescer 15% ao ano. Quando chegar no final dos 12 meses, eu vou ter um crescimento de 15%? Sim. Show. Então, a gente cria essa projeção e tenta seguir ela. Eu consigo colocar a porcentagem de crescimento nos custos? Consegue. Digamos, eu tenho 50 mil de custo e eu quero 10 mil de lucro por mês, então as minhas despesas totais são 60, não são, digamos que para ter o lucro já embutido, não sei se tu entendeu. Tá, eu vou tentar explicar melhor. Incluir o lucro já pra gente ter aquela regra de desconto. Vamos supor, a gente tem o custo de 50 mil reais na empresa, total das despesas são 50 mil reais. Sim. E a gente quer 10 mil de lucro. Sim. Então a gente acrescenta os 10 mil nesses 50 e a gente diz que as despesas totais da empresa são 60 mil. Será que seria uma boa jogada para tentar driblar, digamos assim, o sentimento de estar tendo lucro ou não? Porque daí quando a gente chegar perto dos 60, a gente fala, estamos no vermelho já. É que se tu vende 60 mil reais, tu tem uma receita, digamos que seja uma receita líquida, porque dependendo do tipo de negócio que tu tem, digamos que tu faz venda no cartão, né? Eu vendi no crédito.
né? Essa receita não conta para esse mês, essa receita vai vir para o mês que vem, se tu não tem uma antecipação de recebível, né? Nem sempre esses 60 mil, mesmo digamos que seja que tu faça todas as vendas dentro do mês, ali deu 60 mil reais de receita, né, para te pagar 50 mil de custo total, de todas as obrigações do mês, né? Aqueles 10 mil não vai ser os 10 mil, por causa daqueles custos invisíveis que a gente comentou. Então isso no final de 12 meses não vai te dar 120 mil de lucro. Entendi. Entende? Então, sem falar que tu tem que contar com os imprevistos e tudo mais que acontece. E não adianta eu pensar que não, porque a gente vive de imprevisto. E como é claro isso na gestão das empresas, né? E como a gente sofre no final, porque às vezes as empresas buscam a Integrare como uma solução, mas esquecem de toda a gestão interna, inclusive principalmente financeira, né? Sim. Produto, nem se fala, né? Não, a parte de precificação ali, acho que, voltando de novo a porcentagem, ali é uma porcentagem muito alta de empresas não tem uma precificação correta de produto. Né? Então, acha que se pagou 10 e vender a 20, está ganhando 100. Sim. Não é assim que funciona. Sim. Então, eu acho que a maior parte das empresas que a gente atende na Integrare tem um grande problema com a parte financeira, com a gestão financeira e com a precificação de produtos. E também, aí voltando à questão do produto, que criam um produto que era empurrar a goela abaixo do cliente, né? Sim. Tipo, eu criei um negócio ali, uma marca, vamos supor, uma marca de roupa, comprem, é isso aí. Sim, é aquele negócio, tu tá num supermercado para comprar um refrigerante e tem na gôndola ali uma Coca-Cola e um que tu nunca viu na vida. Aqui no norte eu acho que ninguém viu Kipo, mas seria mais ou menos isso. Tu opta pelo que tu conhece. Compra na internet. Tu compraria num site do Mercado Livre, da Amazon, ou tu compraria no site que está no ar há 2 meses, 1 mês? Confiabilidade na plataforma. Então, né? Credibilidade é o que passa confiança, né? Então, fortalecimento de marca ele é muito importante para uma empresa, né? Aí entra o budget. Aí entra o orçamento. Então, o teu planejamento financeiro tem que contar com uma verba de financiamento para esse tipo de investimento muito grande. E lembrando que o budget para mídia, vamos supor, ele não é para nós, né? E isso é outra coisa. Vamos supor, a gente pede o budget para mídia para fazer alguma campanha para fortalecimento de marca. A gente chega no cliente e fala, a gente precisa de R$2.000 aí para R$3.000, vamos supor, que não é um valor bom, mas já ajuda, né? Para fazer um trabalho de fortalecimento de marca, para tráfego, enfim, né? E o cliente acha que esse dinheiro é para nós. E, na verdade, esse dinheiro não é para nós, ele é totalmente para ele. O nosso valor mensal é o outro lá que ele paga num boleto para nós. Inclusive, se for no boleto, no caso, o pagamento desses valores é o pagamento para o Facebook, para o Google, para a plataforma, enfim, que for ser utilizada a gestão do tráfego. Sim, um bom planejamento financeiro, um bom gestor financeiro sabe que o marketing da empresa é como se fosse um setor. Tu não demite o teu vendedor porque ele passou 1 mês sem vender, ou porque ele ficou 15 dias sem vender. O marketing é a mesma coisa. Tu não demite, tu não corta o teu marketing porque não Sim, não vendeu, não trouxe resultado em 1 mês. Sim. Aí tu tá lá com uma empresa há 2, 3 meses, o teu marketing não trouxe resultado no primeiro mês e tu corta o dinheiro, tu corta a verba. O primeiro mês foi praticamente de planejamento, segundo mês foi, e terceiro praticamente colher indicadores para tentar entender. Sim, tu não dá uma volta no PDCA, digamos, em 3 meses. Sim. Né? E mesmo se desse, se o PDCA fosse reto, ele não teria a parte do corrigir e voltar ao ciclo de execução. Exatamente. Né? Só que tu vai corrigir o que em 2 meses? Tu não tem nenhum parâmetro de indicador para comparação. Tu vai comparar maio com junho? Sim. Tu consegue comparar a primeira semana de maio com a primeira semana de junho, que é a semana de pagamento normalmente. Aí a gente entra no problema do que a internet vende. Né? A internet vende que tem que vender. Sim. A pessoa investiu R$1.000 ali em mídia, que é um valor baixo,
tem que vender 10 mil tênis. Não é assim que funciona. Tem um exemplo legal dessa questão de investimento, de verba em marketing da Coca-Cola. Uhum. Eu vou acabar falando uma besteira aqui porque eu não lembro certinho a porcentagem, mas eles diminuíram 3% da verba de marketing, numa redução de custos, e perderam 7% de vendas, de faturamento de vendas. Expressivo, né? A Coca-Cola, Sim. que qualquer um que tu perguntar na rua sabe o que é. Agora pensa, uma empresa com 3 meses no ar, que não sabe de onde é, de onde veio, para onde vai, né? Investindo R$1.000 e querendo um resultado estrondoso. Parece injusto, parece arrogância, mas não tem como. A gente, se botar no lugar do consumidor, a gente já tem a resposta para qualquer pergunta, sendo empresário. Sim. A minha empresa vai decolar daqui 6 meses? Agora você bota no lugar de consumidor da tua empresa. Tu compraria alguma coisa da tua empresa? Sim. Em 6 meses? Sim. Então, a verba, o dinheiro para investimento em marketing, em tráfego, no início, ela é muito importante. Em equipe de vendas. E não é um gasto, é um investimento. Sim. E só que as pessoas não contam com a curva negativa ali, né? Não. Até ele... Não sabem qual que é o BEP, não sabem... Isso também é um erro bem clássico e... Amador? Eu ia falar amador, mas eu achei que ia parecer um pouco... Mas feio. É um erro amador. Tu não saber o quanto tu precisa vender para pagar tuas contas no mês. Se acaso alguém ficar ofendido, eu não sabia o que era BEP também, tá? Não agora, tá? Não, há bastante tempo atrás, mas eu não sabia. Não tem problema não saber. Tem problema continuar persistindo no erro. Tu lembra que eu te ensinei hoje de manhã, né? O que era isso? Falei há bastante tempo. Foi ontem. Mas é mais ou menos isso. Então, a parte de gestão e planejamento financeiro, ela interfere em todas as áreas da empresa, né? Da sua forma. Então, ela é o que mantém a empresa pulsando, digamos assim. E como, vamos supor, a gente fez uma projeção aí que por isso eu sempre eu acho mais fácil ser montada a projeção financeira primeiro, daí depois vamos supor, chegar e me entregar a projeção financeira e falar assim, isso aí, mais ou menos o que, obviamente, sempre decidido em conjunto, né? Vamos supor, R$200 mil ali que a gente quer vender, 300, 500, 1 milhão, enfim, e depois em cima disso fazer até as definições das verbas do budget para o marketing, para os setores em específicos, porque, vamos supor, a administração clássica, ela diz que a gente tem que dar 5%, de 3% a 5% para marketing, né? Que não é o que acontece na maioria das empresas. Sim. E então, que varia também de setor para setor. Empresas, startups gastam horrores de dinheiro queimando caixa aí para conseguir ganhar atração. Então, sim, depende de setor para setor, mas vamos no classicão lá. Mas não é o que acontece com as empresas. As empresas primeiro querem o retorno para depois investir. E a gente aprendeu meio que na marra que não funciona assim. Tanto que a gente passou por meses de baixa, e nos meses de baixa o que a gente fez? Aumentou a verba de investimento. Investiu mais em tráfego. Então, dobrou praticamente, né? Inclusive foi uma discussão, né? Sim. O que é errado. Então, como eu falei no início, a gente não sabe tudo, a gente comete erros, né? Só que a gente tem que aprender com eles. Se a gente define uma verba mensal para investir, a gente tem que investir isso e não diminuir porque está dando resultado ou não. Né? Então, e é o que acontece, né? As pessoas estão tendo lucro. Até hoje de manhã estava em reunião, conversei com um cliente ali, ficou 42 horas aqui conversando. O bicho fala, né? Gente boa demais. E ele falou assim, cara, tô pensando em testar canal de venda novo na empresa. Mas não sei se tá na época porque tá tudo indo bem. Daí eu falei, aí tá a resposta, tá na época. Sim. Porque tu vai esperar ficar ruim pra te não ter verba pra daí tu testar um negócio que tu não sabe se vai dar certo. Vai esperar os teus canais de venda atual saturar, ficar ruim, pra daí tu colocar 2 canais de venda novo, entendeu?
Eu falei, a gente vai testar 2 canais de venda novos agora. A gente não está quebrando, esperando chegar nesse momento para fazer isso daí. Então, é como dizem que nada é tão ruim que não possa piorar, nada é tão bom que não possa melhorar também. Né? Também, exatamente. Então tem que aproveitar as marés boas para fazer ela melhorar mais ainda. Né? Sim, com certeza. Mas é bem interessante, porque é muito amplo, né? Essa questão de investimento, o quanto investir na empresa. Sim. É um dilema muito grande, eu já vi bastante disso na área financeira, de tu achar que o investimento em marketing, digamos assim, é um custo para a empresa. Não é um custo para a empresa, porque ele te traz um retorno. Pode ser que não te traga a curto prazo, mas a médio prazo ele traz, a longo prazo ele faz maravilhas, né? Então, eu vi muito isso, eu era um pouco assim também, de achar que investir parte da receita em marketing era um custo, né? E hoje eu sei que não é, e hoje a gente não trata isso como um custo, e hoje a empresa dá certo. Sim, mas é que até a fórmula para te extrair ROI diz que é custo. É complicado, sabe? Por isso que até em outras gravações que a gente fez de podcast, eu falei, tu tem que adaptar o que é melhor para tua gestão. Pega as ferramentas tradicionais e não leva elas de forma reta. Entende? Não traz elas de forma reta para ti. E que eu vejo que é uma dificuldade na gestão das empresas. Elas pegam uma ferramenta e querem executar ela de ponta a ponta. Só que a tua estrutura às vezes não permite isso. Sim, as ferramentas estão aí, tem que ter sabedoria para usar. Sim, às vezes tu usar o básico vai funcionar perfeitamente, tu não precisa de um negócio mirabolante para que dê certo. Sim. Então, vai acontecer de errar para aprender? Vai acontecer, normal, mas tem que aprender. Né? Mares calmos não formam bons marinheiros. Né? Exatamente. Às vezes afogam eles, né? Se o tubarão come... Então, a gente aprende errando. Então é isso aí, gente. Um bom papo aí sobre gestão financeira com ele. Com certeza, para mim, uma referência nisso. Tem uma pergunta que eu queria fazer antes. A gente quer chegar em 100 mil reais de faturamento. Se a gente sabe que o ideal para o nosso modelo de negócio é 5% de budget. Eu vou pegar uma calculadora aqui. Tô zoando. Tá, supomos que o nosso budget é 5%. Aí, então, nós temos 5 mil reais para investir. Só que é um faturamento, uma previsão de faturamento, não é o que a gente fatura. Será que seria correto a gente colocar os 5 mil como investimento agora, sendo que a gente está investindo para alcançar alguma coisa que a gente quer? Se tu tem caixa, tu tem capacidade para isso, tu pode botar até mais. Não, isso não se torna uma regra, é uma sugestão. Sim. A administração disse que é de 3% a 5%. É uma sugestão, não é uma regra. Assim como dizer que eu tenho que montar um fluxo de caixa de um jeito e eu posso montar de outro. Porque daquele jeito não é uma regra, é uma sugestão. Eu não controlo uma empresa de serviços do mesmo jeito que eu controlo uma empresa de produtos. Então, nada é regra, é tudo sugestão. Então, se tu tem capacidade para investir 5, 10, 15% em marketing, invista. Porque vale a pena. Né? Tu leva a tua marca para o topo muito mais rápido. E também, além de fazer a disseminação da marca, dependendo do budget que tu tem, vale mais a pena também marketing direto, né? Também. Se o investimento for curto, mas que também é um inbound marketing direto, né? Que tu acaba mostrando a tua marca do mesmo jeito, se tu for tentar alguma campanha de venda direta, vamos supor. Sim. Para quem é empresário aí, pequena, média empresa, grande empresa, eu acho que isso é válido para qualquer pessoa, para qualquer empreendedor também. Se tem capacidade de investe em conhecimento. Eu acho que se tu sabe o que tu faz, se tu sabe o que tu vai fazer,
tu já está à frente de boa parte do mercado aí, com certeza da maior parte dos concorrentes. Sim, então, legal. o que puder investir em conhecimento, em aprendizagem, tudo mais, é o ideal. Que para nós foi divisor de águas, né? Sim. De 2 anos para cá, assim, que a gente evoluiu em... Eu acho que a gente cresceu em 2 anos o que a gente não cresceu em 20. Uhum. Não que a gente seja velho, né? A gente é novo ainda. Mas começou cedo. Que não precisa dizer também, né? A idade, né? É. Começou cedo, realmente. Mas porque nessa época aí, de 2 anos pra cá, a gente começou a ir atrás de conhecimento. Eu acho que é o que leva todo mundo pra frente. É uma coisa que até a gente conversou ontem. Eu falei, eu vi necessidade em coisas que antes eu não via. Entende? Então, quem sabe eu não adiantava eu forçar isso antes. Quem sabe não estava no meu tempo de aprender. Quem sabe não estava na minha época de tentar entender sobre determinadas coisas, que hoje eu vejo sentido em aprender e minha aprendizagem se torna muito mais fácil, né? Sim. Então, também tem a questão do tempo, né? A gente não consegue furar a barreira do tempo para aprender determinadas coisas que só o tempo te ensina. Sim, a experiência, ela é um negócio fora de série. A gente acha que é sábio quando é novo, que eu sou uma pessoa madura, só que a experiência te ensina a viver, a experiência te ensina a sair de determinadas situações, a lidar com determinadas situações. Sim. E a experiência só vem com o tempo, não adianta. Com certeza. Dica para finalizar, uma vez me perguntaram, tipo, o que no Stories ali da Integrar que a gente já abriu enquete, o que é um indicador bom, né, para cuidar da empresa? Eu falei, cara, cuida de entrada e saída, né? A gente começa pelo básico, né? Essa foi a ideia da mensagem, né? Mas o que tu diria, assim, que alguma dica para a empresa, enfim? Eu acho que assim, montem um fluxo de caixa estruturado, né? A margem de contribuição, ela é um indicador excelente, conhecido aí por alguns como lucro bruto, né? O teu lucro líquido é um indicador excelente. Sim. Né? Então, monte um fluxo de caixa bom. Não precisa ser nada mirabolante. Monte algo que tu consiga ver aonde está teu dinheiro, não só o que entrou, o que saiu. Começar pelo básico. Começa pelo básico. O básico funciona, né? Às vezes. O básico funciona. E faça um planejamento. Projeção. No mínimo 12 meses. Se conseguir fazer para 2 anos, show de bola. Só que claro que hoje, no que a gente vive, na situação que está a economia hoje, não só nacional, mas no mundo inteiro está difícil, né? Caótico. Então a gente não tem como projetar algo muito longe, mas faça, dá para fazer, tu vai alterando, tu cria o teu orçamento ali para 24 anos e vai ajustando ele a cada trimestre, a cada semestre, ele ia adaptando os próximos 2 anos. Né? Show! Daria assunto para mais umas 2-3 horas, tranquilo, né? Sim. Ainda mais quando tu começa a entrar nesses quesitos de exemplo e o que a gente passa, o que a gente vive. E hoje a gente tem mais de 150 projetos aí executados, então a gente tem bastante coisa para discutir, erro e acerto, igual tu falou, e cabeçada na parede. Quem vive o setor financeiro, ele não é um setor linear, né? Então dá para ver até pela nossa conversa ali que às vezes tu vai para um lado, volta e vai para outro e volta para aquele, vai para outro e volta para aquele. Ela não é algo linear, né? Então uma hora tu tá cuidando de uma coisa, uma hora tu tá cuidando de outra coisa, e tu volta para aquela e tu vai para outra, e é tudo meio que interligado, né? Mas vale a pena, é gostoso. Mas é isso aí, galera, ficou mais um ApoCast aí para vocês, com um assunto extremamente importante. Vai por mim, é um dos meus principais erros ao longo da minha jornada como empreendedor também, foi a questão financeira. Graças ao bom Senhor, tinha essa pessoa para estar do meu lado sempre, então
que iluminou muitas coisas nesse meio tão escuro para mim. Então, invistam em conhecimento em gestão financeira, com certeza vai valer a pena, mas invistam também em conhecimento, invistam em outros setores, sejam pessoas, entendam que a empresa de vocês, a pessoa que gerencia ela hoje vai ser, tem que ser outra pessoa amanhã e tem que ser outra pessoa semana que vem. Sim. Tem que ter uma evolução constante. A mente que se abre a mente que se abre a uma nova ideia nunca mais voltará. Jamais voltará ao tamanho original. É isso aí. Eu ia falar a frase da Mônica. Não, essa é minha. Essa é a Einstein. Mas eu acho que teve um tal de Albert Einstein que falou antes. Ele disse que viajou no futuro, me copiou, né? Me copiou na minha invenção. Mas é isso aí, então fica um abraço e até a próxima.